Gente, estou começando esse vídeo simplesmente antes de dormir, tá bom? Isso daqui vai ser mais ou menos um vlog, mas eu não sei muito bem que conceito que vai ter esse vídeo, porque é o seguinte. Eu tive um dia bem ruim, acho que dá pra perceber pela minha cara que eu chorei, né? Basicamente, eu tive ansiedade lá na escola, só que consegui controlar. E aí, quando eu cheguei em casa, gente, só desabou, entendeu? Desabou real, assim, tudo que eu estava ali, ó, segurando só piorou. E aí, beleza, gente. Voltei, né, tipo, continuei vivendo a vida e chamei e falei com os meus amigos. E aí, nisso de falar com os meus amigos, eu pedi para o meu irmão vir aqui na minha casa. Aí ele veio e tudo mais. Gente, assim, para o meu amigo, né, vulgo meu irmão, que, gente, a gente se chama de irmão, mas enfim. Pra ele vir pra mim e falar, assim, que realmente, assim, né, eu estou exagerando um pouco na autocobrança, gente, assim, é porque realmente a coisa está feia. Porque o João nunca me fala esse tipo de coisa. Ele não é uma pessoa que dá conselhos, entendeu? Pra vocês terem noção. Raramente ele fala sobre os sentimentos dele, quanto mais, né, aqui ele ir lá e dar conselhos pra mim, entendeu? Ele é super uma pessoa carinhosa, gente, mas a gente não fala sobre essas coisas. Então, assim, acho que eu estou extrapolando um pouco mesmo. Depois que ele foi embora, eu continuei mal. Eu fiquei muito feliz que ele veio aqui, mas depois, obviamente, tudo voltou. E aí eu resolvi começar esse vídeo, mas pra mostrar um pouco a realidade pra vocês, porque assim, eu estou estudando de manhã, então eu simplesmente chego cansada e não converso com vocês. E até agora eu não me acostumei com a rotina nova, sabe? Eu sinto que eu voltei das férias e parece que eu não me organizei pra nada. Então, tipo, eu não tô romantizando a vida, gente. Eu tô vivendo um dia após o outro, e às vezes um é ruim e o outro é ainda pior, entendeu? E é isso, é sobre isso, entendeu? Então a gente não vai ter muitos vlogs romantizados nesses últimos meses do ano, não, tá? Principalmente agora, porque esse final de julho foi muito ruim pra mim. Não muito ruim, mas teve coisas boas, com certeza. Mas teve algumas coisas que eu fiquei, tipo, Greg, falei pra vocês sobre isso lá no último vídeo, entendeu? E aí começamos o ano bem, ou o mês bem, porque eu fui no show do Link. Mas isso me fez perceber, e no show me fez perceber, que eu sempre uso a música como meio que tipo um refúgio, gente. E assim, eu sou uma pessoa que foge muito das coisas, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, porque toda vez que eu tô mal, ou eu tô, tipo, simplesmente vivendo a minha vida normal, tipo, indo pra escola e tudo mais, eu nunca mostro pra vocês. Eu nunca, tipo, gravei um take lá na escola. Tipo, eu provavelmente já gravei, mas já faz muito tempo, sabe? Eu mostrar, de fato, o meu cotidiano pra vocês, gente, quase nunca acontece, porque nem tudo é romantizado, nem tudo é perfeito, entendeu? E eu não quero ficar lembrando dessas partes da minha vida quando eu for assistir os meus próprios vídeos, sabe? Mas eu acho importante, e também acho que é o seguinte, ou eu mostro, ou a gente não vai ter conteúdo, porque não tem como eu gravar só quando as coisas estiverem boas, entendeu? Então, enfim, e aí é perto da vida do teu fico, menos eu quero estar perto dela, entendeu? Aí isso me deixa tão estressada que eu começo, tipo, a fugir o máximo possível, porque eu não quero lidar com nada disso, entendeu? Dito isso, tudo isso que eu falei, eu estava fazendo uma coisa agora, que eu acho que vocês vão gostar de saber, que é escrever uma música, tá? Isso aqui não é oficial, eu não vou mostrar a música pra vocês, não vou gravar o processo pra vocês, porque, primeiro, que eu acredito em plágio, né? Segundo, que a música, eu não sei fazer isso, tá? Eu realmente não sei fazer isso. Eu sou péssima fazendo esse tipo de coisa, e eu ainda tô aprendendo. Gente, eu não sabia nem o que era ritmo, o que era, tipo, eu sei, mas eu não sabia o que significava, sabe? O que isso significa dentro de uma música. E agora eu tô entendendo mais, e aí eu tava escutando música enquanto eu escrevia, enquanto eu qual é o verbo? É verbo de compor? Enquanto eu estava compondo. Enquanto eu estava compondo, eu fui ouvindo música. E aí eu comecei a perceber, tipo, o ritmo, a melodia, a letra, enfim, esse tipo de coisa que depois de um tempo que você vai ouvindo, você percebe se você gosta de aprender esse tipo de coisa. Porque assim, esse ano, eu tive tantas coisas que, tipo, gente, muito difíceis de lidar, que não necessariamente às vezes são difíceis de lidar, mas como eu fujo de tudo, eu tive que encontrar escapatórias. E a música, ela sempre, gente, assim, a vida inteira, sempre foi uma razão pra eu, tipo, encontrar uma saída, entendeu? Então, sei lá, sabe, eu venho lidando com as coisas desse jeito. Eu sempre lidei muito com as coisas, ou assistindo série, tipo, assistindo algum BL, ou algum dorama, ou ouvindo música, entendeu? Então, gente, é sobre. Cola, galera, porque assim, realmente, eu ainda estou mal. Eu acho que eu tô um pouco mais, assim, eu não sei explicar, tipo, eu não queria ter faltado. Dessa vez eu realmente não queria ter faltado. Mas uma coisa é a gente conseguir e a outra é a gente querer, entendeu? Eu realmente dessa vez acho que eu não conseguiria ir. Porque eu acordei sentindo a minha pálpebra pesada, assim, de tanto sono, sabe? E de tanto que eu chorei ontem. E aí também tive pesadelo durante a noite, eu tive que dormir com a minha mãe, porque eu fiquei sonhando horrores, enfim. Várias coisas ruins que eu sonhei. Mas assim, não quero arrumar justificativa, né? Porque realmente dessa vez, gente, admito pra vocês que eu estou fugindo um pouco, tá? E é sobre isso. Às vezes a gente foge das coisas, às vezes não. E eu vivo a minha vida desse jeito, entendeu? Então já que eu faltei, vamos tentar ter um dia minimamente legal, né? Vamos tentar ter um dia legal aí.
Então, eu acordei, fiquei no TikTok até agora, já escovei meu dente, eu vou pegar um café pra tomar. E é isso. Eu tava fazendo muito frio e eu odeio dias frios. Odeio dias frios. Então a gente já tem ali noção de que não vai ser, tipo, o meu dia favorito no mundo. Porque além de eu ainda estar me sentindo meio mal, gente, eu não tô conseguindo nem respirar direito. Eu não sei o que tá vendo comigo. Mas enfim, tá um dia feio, entendeu? Eu odeio dias frios. Odeio, assim, com todas as minhas forças. Porque com essa coisa feia no céu, não dá vontade de viver, dá vontade de morrer, entendeu? Então, assim, é sobre isso, né? É sobre isso. Às vezes acontece, eu admito pra vocês, que eu apenas gravo dias que eu tô genuinamente me sentindo bem, sabe? Genuinamente tô me sentindo feliz. Só que a maioria dos meus dias são assim, gente. Grande maioria, porque eu tenho ansiedade desde 2023, eu convivo com isso há anos já. E é uma coisa que, tipo assim, gente, nunca passa, porque sempre tem um problema novo pra resolver, sempre tem alguma coisa nova pra resolver. E aí o que eu faço é literalmente ficar fugindo, sabe? Fugindo dessas coisas. E aí por isso que eu consumo tanta coisa. Tanto que no mês passado eu falei pra vocês assim, eu consumi muita coisa porque eu tava de férias e porque aconteceram coisas e eu fugi de tudo. Então, quanto mais difícil a vida tiver, mais sério eu vou assistir, mais livro eu vou ler, mais eu vou, tipo, buscar escapes, sabe? Eu sou uma pessoa viciada em escapismo. Isso é uma coisa que, tipo assim, eu tenho que mudar, porque nem sempre dá pra ficar fugindo de tudo, né? Porque existem responsabilidades, por exemplo, a comum, gente. Não dá pra ficar atrasando, né? Mas eu fujo dela o máximo que der. E aí eu vou pros meus escapismozinhos ali, entendeu? Nem seja um escapismo ruim. Por exemplo, ultimamente eu estou assistindo OnlyFans, porque eu vou no evento, no fan meeting. Mas OnlyFans, quem já assistiu sabe que não é, tipo assim, aquela série zona maravilhosa. Ai, nossa, que série boa. Que, tipo, que é cinematográfico. Não, gente, assim, é OnlyFans, entendeu? A gente já sabe que, por natureza, vai ser uma série bem farofeira, entendeu? Que você só vai assistir porque realmente, né, precisa. Ou porque você tá curioso. Mas a vibe de OnlyFans não é a minha vibe, entendeu? Enfim, gente, é sobre, entendeu? Aí é isso, eu não sei o que eu vou assistir próximo aí, quando acabar o OnlyFans, mas eu vou falando com vocês. E eu vou tentar, gente, pensar um pouco mais, ao invés de ficar, tipo, só usando alguma coisa pra me distrair, entendeu? Porque a distração, ela é viciante, mas não é tudo, não resolve, entendeu? Não é uma coisa que resolve. Gente, não que isso não seja um escapismo, né? Mas estarei vendo o vídeo do Vitor Kiyoshi. Por quê? Faz muito tempo que eu não assisti YouTube, tipo, canal, assim, de pessoas que eu gosto de assistir, entendeu? Por exemplo, os vídeos do Ted, eu acho que faz mais de... Gente, já faz semanas que eu não vejo um vídeo dele, entendeu? Sei lá, faz muito tempo que eu não assisto, entendeu? Eu lembro que, há um tempo atrás, quando eu comecei a acompanhar ele, eu assistia todos os dias. Hoje em dia eu já não consigo assistir todos os dias, porque não é todo dia que dá tempo, né? Então, já pega ali a crise, gente, do final da adolescência. Já ficou, né? Já bate. Mas enfim, vou lá pegar o café e vou ficar assistindo Vitor Kiyoshi. Gente, eu fui fazer o café e quase que eu perco tudo, porque, tipo assim, tinha uma cápsula lá dentro. E eu jurei, dentro da máquina, no caso, e eu jurei que eu tinha colocado uma cápsula nova. Aí eu só vi que tava descendo um negócio meio aguado, esquisito. Aí eu falei, bicho, eu não acredito que eu fiz isso. Aí eu tirei a cápsula velha, joguei fora, coloquei uma nova e fiz um café novo. E aí, enfim, deu tudo certo, mas ficou meio nojento, gente. Enfim, o fio do carregador, gente, relevem. Deixa eu falar. Gente, hoje é aniversário. Quer dizer, na verdade foi ontem, né? Mas é porque as horas lá são diferentes daqui. Mas esses dias atrás aí foi aniversário do Shang Bin. E hoje é aniversário do Petit, né? Do Hyunjin Petit. E, gente, eu sou muito apaixonada por eles. Eu fiquei muito viciada, tipo, muito viciada mesmo no Hyunjin e no Petit nesses últimos dias. E assim, foi meio, né? Porque, não que eu já não fosse fã deles, entendeu? Mas aí parece que essa semana, especificamente, eu fiquei ainda mais, mesmo sem saber que era aniversário do Pedi, entendeu? Só foi, tipo, automático ali. Eu fiquei viciada nele e aconteceu de ser na semana do aniversário dele. Tanto que ele e o Hyunjin são a minha capa de fundo do celular dessas próximas semanas aí. Porque eu tô muito viciada neles de um jeito nada normal. Tanto que eu fiz uma vez, lá na viagem mesmo, eu acho que eu falei isso com vocês, né? Que eu escrevi nesse caderninho aqui, que ele tá quase acabando, inclusive, né? Que é o meu diário desse ano. E aí eu escrevi aqui uma parte que é assim, ó. Cadê? Ó, motivos pra continuar vivendo. Aí a primeira coisa que tá escrito aqui é assistir a série do Hyunjin Pedi quando lançar. Tipo, gente, estou vivendo por isso, entendeu? Por isso que eu continuo fazendo as coisas na minha vida, porque eu quero ver a série deles. Enfim.
Gente, fiz uma make bem basicucha, só apenas pra me sentir um pouco melhor, porque uma coisa que eu não consigo fazer indo pra escola é maquiagem, né? Eu não consigo fazer, porque não dá tempo. Porque ou eu durmo mais, ou eu faço maquiagem. Ou eu como, ou eu faço maquiagem, entendeu? Nunca dá pra fazer. Porque eu ajeitei o meu cabelo, né? Ele tá normal, eu só literalmente passei água e creme. Passei até pouco, porque eu não quero deixar muito pesado. Ontem eu passei creme demais e ele ficou, tipo, durinho, sabe? Eu não gosto muito disso. Porque o meu cabelo, gente, ele não é aquele cabelo que fica muito carregado de como é que é o nome daquele negócio? Gelatina, né? Não fica. Então, eu só passo, tipo, o creme, entendeu? Aí ele fica assim, fofinho, sabe? Tanto na finalização como depois. Aí ele fica desse jeito. Eu acho que é por isso, inclusive, que meu cabelo não dura muito a finalização. Mas também é importante lavar ele toda semana, sabe? Eu não me incomodo de ficar tendo que lavar, porque meu cabelo, o coitado, gente, ele sofre na minha mão. Enfim. E aí agora eu vou ficar lendo um pouco do Somos de Mentira. E assim, vamos dar uma introdução aqui sobre Somos de Mentira, porque eu acho que vocês vão gostar de saber. Vou botar a foto aqui da AU pra vocês, tá? É uma AU do Twitter. Pra quem não sabe o que é AU, é basicamente historinhas que a galera faz lá no Twitter com mensagens e tweets, como se fossem os personagens escrevendo aquilo. Então é como se a gente acompanhasse grupos de mensagem, como se a gente estivesse de fato lá dentro da história. E eu amo, tá? Essa já é a segunda AU que eu leio. A outra que eu li foi o Wicked Game, e a autora não finalizou. Isso é uma coisa que, gente, eu não consigo superar até hoje, que ela não finalizou esse negócio. E eu acho que ela não finalizou, porque eu também não fui atrás de saber depois que eu li, entendeu? Depois que eu cheguei até uma determinada parte e vi que ela não terminou, eu não fui atrás. E aí tudo bem, né? Ok. Aí fiz isso, né? E aí agora fui ler Somos de Mentira, que é uma fanfic que já tá finalizada. Ela é muito famosa já, um fandom do Stray Kids, há muito tempo, né? Então eu queria entender o hype por trás. E, gente, assim, vale tudo, todo o hype que tem, tá bom? Vale todo o hype que tem. Porque, basicamente, essa fanfic, ela é o seguinte. No começo, ela parece uma fanfic meio farofa, sabe? Que não vai te entregar muito. Mas depois ela te entrega, e te entrega muito, entendeu? Então ela começa da seguinte forma. Han Ji-sung e Chang Bin eram exes, né? Eles tinham namorado e terminaram. Porque o Chang Bin traiu ele. A gente sabe que o Chang Bin da vida real jamais faria uma coisa dessas, né? Mas, enfim. E aí, eles vão conversar, tipo, ter uma conversa ali depois de 6 meses namorando. É exatamente desse jeito que a história começa. Na verdade, 6 meses namorando, não, 6 meses pós-termo. E aí, quando eles estão tendo essa conversa, o Jisung percebe que o Changbin está com uma aliança gritando no dedo, entendeu? Que ele começou a namorar com a amante. Gente, olha, nessa fanfic ele é um babaca, tá? Isso é uma coisa que eu tenho que adendar pra vocês. Vocês vão passar raiva com ele. E aí, nisso, o Jisung ele entra em desespero, finge que ele tem um namorado, coisa que ele não tem, e ele resolve pedir ajuda pro moço do Uber. Porque ele fala pro Changbin o seguinte, o meu namorado está vindo me buscar, tá bom? Ele tá vindo me buscar, você não precisa se preocupar com nada, que ele já vai vir aqui, ele é ciumento, não. E aí, a pessoa, ele pega o contato lá, né, no Uber, manda mensagem pro carinha do Uber e fala assim, pelo amor de Deus, moço, finge ser meu namorado. Só que aí o cara tinha falado pra ele que a foto que tava lá no aplicativo e a pessoa que estava dirigindo o carro não era a mesma pessoa, porque o carro era do irmão dele e ele tava substituindo o irmão dele. E aí tudo bem, o Jisung, aí ele falou, você quer aceitar a corrida mesmo assim? Aí o Jisung falou, sim, eu vou aceitar, porque eu não tô tendo outra opção, moço, vai ter que me ajudar. Aí o cara fala que vai aceitar, de boa, porque o irmão dele tá precisando de dinheiro, enfim, aí ele aceita, né? Gente, a pessoa que desce do carro é simplesmente o Minho, melhor amigo do Changbin, entendeu? Então assim, e uma pessoa que odiou o Jisung desde o começo que eles se conheceram, entendeu? Desde quando eles se conheceram, eles simplesmente se odeiam. Só que aí, ao invés do Minho desmentir, ele continuou a mentira, ele continuou falando, continuou a conversinha do Jisung, entendeu? Ele entrou na onda. E aí, ele vem dar um soco na cara do Minho, né? Ele e o Minho e o Jisung vão pra casa. Eles começam a ter mais contato a partir daquele dia, porque a mentira continua. Porque, assim, não era pra ter continuado. Só que eles se encontraram num bar, por acaso, e tiveram que fingir que estavam namorando. Porque todos os amigos do Minho estavam lá e todos os amigos do Jisung estavam lá. Os amigos do Jisung sabem, mas os amigos do Minho não sabem. E aí, gente, eu estou na parte da história onde o Jisung e o Minho já se gostam, tipo assim, eles se gostam de verdade. Eles brigaram várias vezes. Quem já leu Somos de Mentira sabe que eles brigam muito, né, no começo. E, tipo, o Jisung fala umas coisas bem pesadas pra o Minho. Vou deixar a foto aí pra vocês. O Minho confessa que é apaixonado pelo Jisung, né? E aí, nisso, eles começam a se gostar de verdade. Demora um tempo, mas eles começam a se gostar de verdade. E, paralelo a isso, os amigos do Minho, o Jeongin e o Changbin, e o Bang-chan, começam a descobrir toda a mentira deles, entendeu? Então eles descobrem que eles eram namorados de mentira, que essa coisa toda de, tipo, fingir ciúme. Tudo isso, gente, tudo isso era mentira, entendeu? Desde o começo tudo era mentira. E eles descobriram as mentiras do Changbin também. Descobriram que o Changbin traiu a menina, descobriu que ela era a amante, descobriu um monte de coisa sobre... E descobriu que o carinha qual ele tava ficando era o Jisung. Porque nem isso ele contou, a gente não contou nada. E aí é isso. Aí a gente também tem o fato do Minho ser
ter perdido o pai dele. E esse é um tópico bem grande dentro de Somos de Mentira, porque o fato dele ter perdido o pai dele molda muito a personalidade dele e a forma como ele lida com as coisas. E o fato dele ter se apaixonado pelo Jisung, porque o dia que o pai dele morreu foi o dia em que ele conheceu o Jisung, entendeu? Tipo assim, é babado, gente, eu tô falando isso pra vocês, mas assim, leiam pra vocês saberem do que eu tô falando. Porque a experiência de ler Somos de Mentira é tipo assim, babado, é babado, entendeu? Um negócio pra você te fazer pensar e ao mesmo tempo te fazer sentir que você tá no lugar certo, na hora certa, entendeu? Eu não vou explicar, gente, é muito boa essa fanfic, tá? Resumindo, leiam Somos de Mentira. Gente, voltando aqui com atualizações da fanfic, né? Eu contei uns spoilers pra vocês, não sei se vocês perceberam, né? Não era pra eu ter falado, né? Mas algumas coisas ali foram spoiler. Mas enfim, como eu estou contando a minha experiência de leitura, é normal acabar falando spoiler, tá? Então, pulem se vocês quiserem. Mas basicamente, agora tá um caos na fanfic, tá tipo assim, um caos. Porque o Minho, dando uma explicada pra vocês. Basicamente, o Chan e o Jeongin descobriram as mentiras do Changbin, do Minho, do Han, enfim. E aí, a situação era essa. O Minho e o Han estavam mentindo, o Changbin não sabia. Só que ele também estava mentindo sobre o Han. Gente, é uma bagunça, uma bagunça. E aí, beleza, né? Agora a situação é a seguinte. O Minho conversou com o Chan e com o Jeongin, tá todo mundo perdoado. Só falta ele conversar com o Changbin, né? No caso, ele conversou com o Christopher e com o Jeongin. Agora falta ele falar com o Changbin, que ele vai falar agora. Aí o Jisung conversou com a Soae, que é a amante do Changbin, e eles vão se encontrar e virar amigos. Eu acho o auge, tá? Eu acho o auge. Eu realmente espero e quero que eles virem amigos, porque a Soae, ela não teve culpa de nada, né? Tipo, ela só era mais uma vítima ali na história, entendeu? O babaca foi o Changbin mesmo. E eu nunca vou perdoar ele, entendeu? Eu amo ele na vida real, gente. Ele jamais faria isso, como eu já falei. Mas na fanfic ele é um babaca. E aí, enfim, essa é a situação. Aí o Minho e o Jisung estão meio que um tempo separados, porque o Minho falou pra ele que era pra ele ir atrás dele. Tipo, se você realmente quer ter alguma coisa comigo, você que vai ter que vir atrás de mim, entendeu? Algo assim, gente, ele não foi tóxico, ele só, né, colocou ali as cartas na mesa e falou, você decide o que você vai fazer agora da sua vida, porque eu não vou ficar sendo feito de otário por você, entendeu? Gente, atualização da fanfic. Estou aqui com as minhas nuvens, que realmente tá fazendo muito frio, mas tá abrindo sol, o que eu amo, né? Eu, como eu falei pra vocês, odeio frio. Mas enfim, vou falar aqui sobre a fanfic. Basicamente, o Changbin e o Minho conversaram, meio que estão amigos de novo. Porque, gente, eu acho hoje que o Changbin, ele é uma pessoa muito babaca, né? Ele é babaca. Só que uma coisa que eu não posso reclamar dele é que ele sabe pontuar as coisas certas. Tipo, na fanfic, tá? Novamente, isso é na fanfic. Eu sei que na vida real ele é maravilhoso, gente. Eu amo muito ele, tá bom? Mas enfim. Aí, tipo assim, ele é um babaquinha ali dentro da fanfic, só que ele sabe pontuar as coisas certas. Tipo assim, ele não fica bravo pelos motivos errados, entendeu? Tipo assim, ele não tá bravo com o Minho por o Minho ter escondido as coisas, mas sim porque o Minho passou a ver ele de uma forma diferente a ponto de não confiar nele mais. Então, tipo assim, eu também ficaria brava, tá? Eu também ficaria brava. Mas assim, ele também não tem muito lugar de fala, sabe? Por isso que assim, eu não dou muita moral pra ele, não. Eu apaguei não, né? Editei alguns vídeos pra poder apagar algumas coisas, né? No caso, eu editei o vídeo do show do Linkin pra poder postar pra vocês. Aí eu acabei de postar, tá enviando, né? Tá subindo. E assim, gente, estou muito ansiosa pra ver a reação de vocês, porque, genuinamente, eu gritei tanto nesse show que pareceu que tinha, tipo, entrado um bicho no meu corpo. Porque, real, eu teve alguns momentos... Eu acho que vocês daqui do YouTube já devem ter assistido, né? Porque vai sair antes desse vídeo aqui. No caso, o vídeo estendido, né? Que é a versão longa do show do Linkin. Do vlog, né? E, gente, assim, eu gritei muito, velho. De um jeito meio assustador. Mas enfim, aí eu tô assistindo uma Romari agora. A gente tá vendo que parou bem nos gatinhos dela, ó. Muito bonitinho, velho. Enfim. E aí, é isso que eu vou fazer agora, ficar assistindo. Aí depois eu vou fazer as lições da escola e a lição do curso, eu acho. Mas a questão, gente, é que as lições do curso são correções, né? E é muito estranho, porque a correção parece que cada hora que você olha tem um erro. E isso me agonia, porque eu odeio errar as coisas. Gente, vou fazer eles assistir filme, assistir Elona Holmes 3. E esse filme é muito bom, tá bom? Assistam, eu gostei bastante. E aí eu fui fazer a minha lição, gente. Fiz duas, né? Eu acho que tá bom, mas a aula volta depois de amanhã. Então meio que, tipo, não é bem aula. No caso era a coisa do curso e tudo mais. Enfim, e do curso de inglês. E aí, gente, me deu vontade de chorar. Aí eu não continuei fazendo. Entendeu? E aí é isso, eu vou tomar banho agora. Eu estou com frio, muito frio, sério. Gente, essa casa é muito gelada, em níveis extremos, vocês não estão entendendo. E depois eu não sei o que eu vou fazer, mas só de saber que pelo menos, tipo, eu já fiz um pouco da lição, já é suficiente. Quem sabe eu faço mais tarde, né? Que o plano era, tipo assim,
não precisar fazer mais, entendeu? Mas não deu certo. Então, é sobre, né? Oi, gente. Véi, eu fui lá na padaria comer com meu pai, que é ele que tá aqui, né? Agora de noite, porque minha mãe foi trabalhar, então ele veio passar a noite comigo. Enfim. E aí, gente, antes de eu ir pra padaria, tipo, um segundo antes, eu simplesmente descobri que Ryujin Tinapati, do Ryujin Padi, gente, ele foi e fez um bolo. Gente, ele fez um bolo à mão, sozinho, com as próprias mãos, para o pedi de aniversário. E aí eu precisei fazer um vídeo sobre isso, não sobre isso, mas tipo, atitudes de personagens e pessoas que eu fico assim, ó, gag e me inspiro super, entendeu? E o Ryujin é um deles. E aí eu precisei fazer um vídeo sobre isso, entendeu? Aí é isso, agora eu vou apenas descansar mesmo e me preparar para dormir, porque amanhã eu vou ir pra escola cedo, né? Mas eu não vou ir tão cedo, porque meu pai vai me levar. Finalizar esse vídeo da forma certa. Eu tô feliz com o resultado desse vídeo, porque eu achei que ia ser muito mais desorganizado. Eu normalmente não gravo vídeos assim, de dias normais da minha vida. Claro que não foi um dia 100% normal, porque eu faltei na escola. Mas eu acho que também não ia fazer muita diferença, porque, tipo assim, eu não ia gravar na escola de qualquer jeito. Eu nunca gravo, gente, eu nunca gravo na escola, tá? O máximo que eu gravei na escola desde que eu entrei lá foi vídeos da minha amiga. Volta aí. Esse daqui. Parece você. Vídeos dela fazendo bobajada, que é o que ela faz. Então, enfim. E aí é sobre, entendeu? É sobre isso. Então agora eu vou apenas tirar o resto da maquiagem, que ficou no meu rosto, tá tipo meio esquisito, entendeu? Mas que bom que ficou, porque aí eu gravei o vídeo. Mas enfim. E é isso, gente. Eu gostei de ter passado o dia de hoje com vocês. Eu quero fazer mais vídeos assim, de tipo um dia único, ao invés de fazer vários dias, entendeu? Porque eu acho que às vezes não é que fica desorganizado, mas é porque eu não consigo falar tudo que eu quero. Enfim, ficou meio bagunçado. Mas é isso. Hoje foi um dia legal. Eu queria ter gravado mais coisas, admito pra vocês, mas assim, gravar vídeos grandes, né? Mais de 20 minutos, gente, é bem cansativo, entendeu? Mas eu quero muito gravar Mulheres Sensíveis aí nesses próximos dias pra vocês. Tô pensando aí, na real já era pra eu ter gravado. Até agora eu não gravei. Então não sei muito bem qual vai ser os próximos vídeos aí desse canal, não. Eu acho que na real, o vídeo do show vai sair antes, não, depois desse que vocês estão assistindo. Então é isso.